cansada, magoada, decepcionada. Eu teria todos os motivos do mundo para nunca mais querer pisar nos Estados Unidos. Hoje nós perdemos o ônibus, então eu tive que trazer Sofia na escola. Ei, Estados Unidos, o que é que eu tenho para dizer sobre você? Vou fazer um pouco aqui da retrospectiva da minha história nesse lugar. Eu cheguei aqui em 2004, sem saber falar inglês, sem conhecer nada e nem ninguém. E o meu primeiro emprego aqui foi na limpeza de construção. Saía de casa todos os dias às 6 da manhã, chegava por volta das 10 da noite. Minhas unhas todas se quebraram, tive que tirar meu mega hair porque eu era tchutchuquinha no Brasil. Tirei meu mega hair e eu voltava para casa num estágio de cansaço tão extremo, mas tão extremo que eu não tinha tempo nem para pensar em tudo que estava acontecendo. Eu fiquei 15 dias trabalhando nesse lugar e eu fui demitida. Foi um desespero total. Eu me lembro que a supervisora não gostou muito de mim e ela conversou com a dona lá da empresa e me mandaram embora. E eu cheguei em casa desesperada, porque eu tinha uma filha no Brasil para sustentar. E o meu marido, vendo aquele meu desespero todo, ele falou: por que você tá chorando? Eu falei: eu acabei de chegar e eu acabei de perder meu emprego. E ele falou pra mim: calma, se você quiser ir trabalhar amanhã, tem outro lugar pra você trabalhar. E eu vi que aqui era o país onde você só ficava parado se você escolhesse isso. E no outro dia, eu já fui trabalhar em outro lugar. Esse lugar era um hotel, Crown Plaza. Não vou me esquecer nunca, eu limpava 16 quartos todos os dias, voltava pra casa só o pó da gaita. Isso, tinha 1 mês e pouco que eu tinha chegado aqui. E aí eu descobri que eu tava grávida, do meu filho. Grávida, num país que não era meu, tinha acabado de chegar, sem falar a língua daqui desse lugar. E trabalhando nesse lugar grávida, eu tive, assim, o primeiro quadro de preconceito aqui nos Estados Unidos, o país onde todo mundo acha que é tudo lindo, maravilhoso. Naquele dia, a supervisora resolveu que ela ia me ajudar a limpar um dos quartos, porque o dono do hotel ia se hospedar lá. E aí a gente tinha que limpar do teto ao chão. Eu teria feito se ela tivesse me deixado sozinha, mas ela preferiu estar lá, me mandando fazer e vigiando para ver se estava sendo do jeito que ela queria. Detalhe, ela não era americana, mas ela falava inglês porque ela estava aqui há muitos anos. Ela era uma imigrante haitiana que não gostava de outros imigrantes e que sentia prazer em causar o pânico geral ali de todo mundo que estava trabalhando. Ela pediu para que eu pegasse uma vassoura no carrinho e eu não entendia o que ela estava me pedindo para fazer. E ela gritava comigo: vai pegar! E eu, meu Deus do céu, o que ela tá querendo? Eu cheguei aí no carrinho pegar algumas coisas que eu deduzi que era aquilo e entregava na mão dela até que ela perdeu a paciência, olhou para mim e falou assim: sua estúpida, em inglês. Só que as palavras são muito parecidas, né? O estúpido em inglês e português é quase a mesma coisa. E naquele dia eu pensei em voltar pela primeira vez. Falei: eu não mereço isso. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu aprendi que vassoura se fala brum. Nunca mais eu vou esquecer. Eu trabalhei nesse hotel até os 6 meses de gestação e aí eu fui pra casa. Não dava mais, me dispensaram e eu fiquei aguardando, trabalhando de casa, cuidando de criança, até que o meu filho nascesse. Eu sofri preconceito, mas eu continuei ali. Meu filho nasce em 2005 e as dificuldades antes do meu filho nascer, durante o pré-natal, foram várias dificuldades porque eu não falava a língua. O atendimento era em inglês, eu precisava entender o que estava se passando na minha gestação e eu precisava me comunicar com o médico. Foi aí que eu descobri que aqui ninguém faz nada de graça para ninguém. Eu tinha que pagar um dia completo de trabalho para uma moça ir comigo na minha consulta. Aqui ninguém faz nada de graça pra ninguém. A maioria das pessoas. Eu não vou falar que ninguém não, porque eu fiz muita coisa de graça. E teve pessoas
pessoas que fizeram por mim também. Aqui eu descobri que a loucura do dia a dia faz com que as pessoas se tornem uma pedra de gelo, capitalistas que pensam só em acumular riquezas para viver aqui para sempre ou para um dia voltar para casa, independente de onde seja a casa dela, uma vez que aqui não tem só brasileiros imigrantes. Tive meu filho em 2005, voltei a trabalhar, eu não dirigia, tive que aprender a dirigir, e os Estados Unidos ali, ó, a rotina aqui desse país me moendo todos os dias, fazendo com que eu fosse pra frente, querendo ou não. Ou você vai ou você vai. Por quê? Porque aqui não tem outra opção. Aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E quando você tá chorando, você tá perdendo tempo de aprender, ir pra frente e fazer acontecer. Porque ninguém para aqui de paraquedas só pra ficar vendo o avião passar e sonhando o dia de voltar pra casa. As pessoas vêm pra cá pra construir uma vida melhor. É ou não é? Chorei várias vezes trabalhando, porque era o que eu tinha para fazer naquele momento. Eu não conseguia parar de chorar e também eu não podia parar de trabalhar. Eu fui moída aqui e eu me tornei a pessoa que eu sou. Meu filho nasceu, meu filho cresceu, meu filho estudou, meu filho nunca sofreu preconceito porque a mãe dele não era americana, porque aqui é de indivíduo para indivíduo. Meu filho teve todos os benefícios que eu não podia ter naquele momento, aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos fez história na minha vida? Não, eu fiz história, a minha própria história aqui nos Estados Unidos. Logo depois que o meu filho nasceu, ele já tinha mais ou menos 1 ano de idade. Não, ele tinha menos de 1 ano de idade. Ele tinha uns 3 meses. A situação financeira começou a apertar porque eu já não era mais uma mão de obra que levava dinheiro para casa. Eu estava lá com meu filho, eu cuidava de algumas crianças, mas isso não era um dinheiro que fazia muita diferença no orçamento. Eu estava dentro de casa, eu recebi ordem de despejo. Acreditem, aqui nos Estados Unidos, o país da prosperidade, eu recebi ordem de despejo, eu tive carro guinchado porque estava em situação irregular, porque eu não tinha dinheiro para regularizar a situação do meu carro. Naquele momento, eu me perguntava, que loucura é essa? Sair do Brasil para passar dificuldade nos Estados Unidos? Mas eu tinha um sonho e naquele momento eu não podia voltar para casa. Eu tinha acabado de chegar, eu tinha acabado de ser mãe, eu saí do Brasil sem ter nada e aqui eu continuava nada tendo. E eu continuei sendo moída o tempo inteiro e trabalhei, até que 10 anos se passaram. Eu já tinha dinheiro para pagar aluguel, nunca mais recebi ordem de despejo, sempre vendo o melhor de todas as situações, sem me preocupar muito com o que iam pensar de mim lá no Brasil. Uma vez que muitas brasileiras que vieram para cá e foram trabalhar na faxina, escondiam a realidade de quem estava no Brasil, porque faxina não era algo de status, né? Já imaginou eu ter uma profissão no Brasil e vir para cá limpar? Pois é, eu nunca tive vergonha de contar a minha história. E eu fui indo. A minha filha que estava no Brasil, consegui trazer para cá e Deus foi me moldando. Antes da minha filha chegar, eu sentia como se isso aqui fosse um lugar de passagem. Eu não sentia como se fosse a minha casa. Isso mudou um pouco quando ela chegou, 10 anos depois. Mudou um pouco. Aqui já era minha casa, mas a sensação que eu tinha é que a minha casa era vazia. É como se eu olhasse ao redor e mesmo tudo funcionando, a situação melhorando, as coisas acontecendo, faltasse pessoas dentro daquela casa para ela se tornar um lar verdadeiro. É assim que eu me sentia. Mas eu não tinha muito tempo para avaliar nada, porque a luta, a busca frenética de conseguir dar mais para os meus filhos, de conseguir fazer mais, era sempre muito grande. E aí naquela correria toda do final do dia, eu já tinha saído de casa, trabalhado o dia inteiro e voltado e estava pronta para dormir e não pensar muito. Os Estados Unidos virou um ciclo vicioso na minha vida, onde eu rodava e continuava no mesmo lugar. Mas meu coração sempre pedindo mais, sempre buscando algo que aqui eu não ia encontrar. Os Estados Unidos, o país da perfeição, o lugar mais maravilhoso do mundo. Eu tenho várias coisas ruins que aconteceram comigo estando nos Estados Unidos.
Agora ela vai começar a cuspir no prato que ela comeu. Eu tive, nesses 21 anos, vários motivos para querer voltar para casa. Eu fui humilhada várias vezes por pessoas para quem eu prestava trabalho. Eu chorei várias vezes e todas essas vezes eu engoli o meu choro e voltei, porque o propósito era meu. Os Estados Unidos é igual qualquer outro lugar do mundo, onde você pode conseguir prosperar ou você pode simplesmente desistir. Os Estados Unidos foi o melhor lugar do mundo para mim nesses 21 anos e jamais cuspiria no prato que eu comi. Gente, eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 24 anos de idade. Tic-tac, tic-tac, o tempo não parou nem um minuto. Eu volto para casa com 45 anos de idade. 45 anos de idade. E aí, muita gente ainda não entende o porquê disso tudo e nunca vai entender. E eu já cansei de tentar explicar o que não tem explicação nem pra mim mesma. Nem pra mim mesma. Ano passado, o meu sonho era comprar um pedaço do paraíso onde eu tô morando. Esse ano, chegou a minha hora de dar adeus pro país que me acolheu, porque eu não posso dizer que eu não fui acolhida aqui. Aqui eu fiz vários amigos, aqui eu tive a minha família de imigrantes, amigos que estão aqui em busca do mesmo sonho, da mesma aventura. Aqui nos Estados Unidos eu aprendi a falar uma segunda língua, aqui eu aprendi a dirigir, aqui eu tive 2 filhos. 2 filhos que não faltou nada para eles. Aqui é o país da oportunidade, mas não é mais um lugar para mim. Estados Unidos sempre vai ter grande pedaço no meu coração, sabe? Aqui eu construí metade da minha vida. Como é que eu vou falar mal dos Estados Unidos? Não vou. Aqui é um lugar como qualquer outro. Como é que eu posso explicar que os Estados Unidos não é o melhor lugar do mundo, mas também não é o pior lugar do mundo? Tá entendendo? As coisas seriam diferentes se eu tivesse nascido aqui. Aí eu não sentiria falta do que eu não tenho aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não nasci aqui. Mas eu fui acolhida aqui. Eu aprendi muita coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. E a coisa mais importante que os Estados Unidos me ensinou, que eu sou capaz de ser feliz onde quer que eu acredite que é o lugar que eu tenho que ser feliz, que eu sou capaz de vencer qualquer adversidade, seja ela na minha língua ou não, que eu sou capaz de aprender qualquer habilidade, desde que eu precise muito fazer aquilo que eu queira muito. Aqui eu aprendi que eu consigo. Os Estados Unidos, ele te empurra o tempo inteiro, vai, você não tem outra opção. Aqui foi o lugar onde eu criei as minhas oportunidades, porque eu não tinha opção. Aqui eu aprendi que a força, ela vem daqui de dentro e da necessidade que você está vivendo. Você também é assim. A minha diferença para você é nenhuma, a não ser o esforço que eu empreguei para construir tudo que eu construí e chegar onde eu cheguei. Os Estados Unidos foi o melhor lugar do mundo para mim durante 21 anos, até que tudo mudou. E depois de toda essa trajetória, a minha hora de chegar para o Brasil voltou. E guess what? Adivinha só, Brasil vai ser o melhor lugar do mundo para mim a partir de agora. Sabe por quê? Porque eu creio. Todas as coisas que você crê e que você corre atrás para fazer acontecer, elas se tornam realidade. Então esse vídeo é para você que tá aí do outro lado, desesperançoso, sem saber o que vai acontecer. A situação aqui é caótica hoje em dia, o mundo inteiro tá acompanhando, isso é inegável. Pela situação ser caótica e o mundo inteiro tá acompanhando, a minha decisão de voltar para casa nesse momento fez com que várias fanfics fossem levantadas ao meu respeito. Sabe por quê? Porque é difícil entender para a maioria das pessoas que propósito não se discute e que escutar a voz de Deus
é para poucos, que obedecer à vontade de Deus na sua vida é para menos pessoas ainda. Eu costumo dizer que as coisas aconteceram na minha vida de uma forma que eu não consigo explicar. Desde o dia que eu pisei aqui pela primeira vez até o dia em que eu entrar naquele avião e descer em solo brasileiro novamente. As coisas sempre aconteceram comigo dessa forma. E eu sou grata a Deus todos os dias, porque sem Ele eu não teria conseguido suportar 21 anos numa terra que não era a minha. Se você tá aí do outro lado, preocupado com alguma coisa, se algo tá afligindo seu coração, acredite. 90% dos seus problemas são gerados só na sua mente e eles não vão acontecer. Seja forte e corajoso, para de ficar aí agarrado em coisas e em pessoas que não vão mais oferecer crescimento na sua vida. Tenha um ato de fé, pelo menos uma vez na sua vida. Acredite na sua intuição. Você é capaz de muito mais do que você imagina. Que o dia está se aproximando cada vez mais. Eu olho para trás e ainda choro, porque eu tenho certeza que momentos de angústia virão, mas que a vitória, ela é certa, porque a obediência é a chave do sucesso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta. Você teria coragem de voltar para casa depois de 21 anos fora de casa? Você tem um sonho americano na sua vida? Quer me deixar alguma pergunta? Mandem perguntas. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no Instagram para responder as dúvidas de você sobre Estados Unidos. Tem 21 anos que eu tô aqui. Eu acho que eu sei um pouquinho sobre tudo que acontece aqui de verdade, sem ser especulação. Sonhe e sonhe sem limites. O mundo é para os sonhadores, então não desista nunca. O seu sonho, ele vai se realizar no dia que você acreditar nele mais do que todo mundo. Então, se inscreva aqui nesse canal também. A gente tá com uma meta de bater 250 mil inscritos até eu voltar pro Brasil. E olha, eu acho que essa meta vai ser batida hoje. Então, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha para quem precisa escutar essa mensagem. E eu te vejo amanhã, aqui, no mesmo horário, se assim o Senhor permitir. Abra seu coração para o novo. Às vezes é só isso que você precisa para conseguir seguir em frente, sem olhar para o que vai ficar para trás. Um beijo e até amanhã.